cada semana, uma entrevista mostrando o que você faz para o desenvolvimento da sua cidade e região. A sua colaboração, a sua participação, as suas ideias, a sua realização. Atitude Empreender. Seja bem-vindo ao Atitude Empreender. E hoje o nosso entrevistado é Fernando Soares, um empresário da cidade de Andradas, voltado para a construção civil. A construção civil é um segmento que serve de termômetro, para a gente medir o desenvolvimento, não só de uma cidade, mas de uma região e até mesmo de um país. Mas, Fernando, você não iniciou suas atividades econômicas direto trabalhando na construção civil, Você tem uma história muito interessante, que você trabalhava com móveis e chegou hoje, depois de um tempo assim bastante curto, a ser proprietário de duas grandes empresas voltadas para a construção civil. Como que foi seu início? Tá. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, para estar falando aí da Euromix, no caso aqui de Poços de Caldas, E a gente tem um orgulho grande de estar podendo contribuir aí com o crescimento da nossa cidade e região. No início eu comecei assim, desde criança eu estou envolvido no comércio por causa que meu pai tinha uma venda, um empório, sabe? Então desde criança eu estava ali trabalhando com ele ali no comércio. Então na verdade, disso daí, mais ou menos em 1988, por aí, eu montei uma lojinha de móveis e comecei a vender móveis, sabe? Trabalhei com isso uns 2 anos, mas não era aquilo que eu queria, não deu muito certo. Aí, como a gente tinha um sítio e tinha uma olaria que fabricava tijolos lá, eu comecei junto com meu irmão, o Renato, sabe, a vender tijolo nas obras. Você fabricava e entregava para venda nas obras. E aí a gente começou isso e foi a partir disso que a gente começou. Trabalhando, vendendo tijolos, aí a gente começou a vender areia, começou a vender brita, aí a gente começou a extrair areia, começou a trabalhar com a parte assim de extração de areia, com pôr de areia. Então a gente foi crescendo conforme junto com o negócio, sabe? A gente começou trabalhando, eu, meu irmão e uma pessoa, e depois a gente foi adquirindo as outras coisas, sabe? A gente foi devagar, a gente trabalhava assim, só com a caminhonete, entregando material de pouquinho nas obras, aí a gente conseguiu comprar uma pazinha carregadeira para começar a ficar mais fácil o serviço, E fomos partindo para esse lado. Aí a gente já começou a fazer a parte de terraplanagem. Então a gente foi indo nesse segmento aí. Foi seguindo. Então você tirava areia, vendia essa areia, fabricava os tijolos e ia direto fazer a venda na obra. Na obra, isso. Oferecendo para os clientes, Aí chegou o momento que você decidiu montar aí a primeira empresa para oferecer esses produtos todos, Isso, que aí isso foi na época, foi em 1990 que a gente começou com isso, sabe? Já faz, na verdade, de lá para cá já tem aí 24 anos que a gente está nesse mercado, E chegou uma época que aconteceu o seguinte, que a gente tinha que... a venda da gente era limitada naqueles produtos, eu não vendia outros produtos, era só aqueles. Então o meu foco era vender areia, vender pedra, para as construções. Aí chegou uma época que em Andradas montou uma concreteira, montou uma firma lá de concreto. E aí as minhas vendas, logicamente, foi diminuindo, porque a tendência hoje do mercado é a pessoa, produto pronto por causa da qualidade, da facilidade, da economia, não tem desperdício, rapidez. Então aí o meu mercado começou a diminuir, porque o meu mercado era praticamente vender areia, pedra, essas coisas, e foi diminuindo. Então aí eu parti para ter em 2005, por aí 2004, eu comecei a ir em feiras, me atentar do negócio, falar, ou eu vou ter que mexer com concreto também, ou meu mercado vai acabar, porque vai diminuir. Não ia acabar, mas eu não ia ter jeito de crescer mais, porque ia ficar meio estabilizado, Aí estava com o projeto para montar uma usina de concreto, certo? Pequena, começar devagar, aí tocando, E aí nessa época, o pessoal lá que tinha essa usina lá, o rapaz lá, até que eu tenho que agradecer a ele, que ele me deu a oportunidade
de eu poder negociar com ele, ele me facilitou, me deu prazo, me financiou para poder conseguir adquirir isso. A usina adquirir. que ele queria estar vendendo. E então aí eu consegui comprar dele. Então a gente começou a mexer com concreto nessa época aí. Daí em diante que a gente começou lá em Andradas a mexer com concreto. E aí foi embora, né? E a gente começou a trabalhar, continuamos na parte de terraplanagem, vendendo material de construção. E aí iniciamos a começar a trabalhar com concreto também. E com essa ideia então de empreendedor aí, você acabou ligando tudo, né? Porque se você produz areia, né? E já tinha essa habilidade da venda, né? Uma clientela assim, bastante assim, selecionada, né? Porque você mesmo ia direto na construção, né? E passou a produzir o concreto, ou seja, você então fez uma adequação ao mercado. E aí, então, hoje você está numa posição assim bastante diferenciada, né? Porque você foi crescendo, que a região de Andradas ali acabou ficando pequeno para você, né? O que gerou a possibilidade de você escolher Poços de Caldas para montar uma nova usina, né? Como que funciona essa usina que você montou aqui? Tá. Na verdade, assim, a ideia de vir para Poços de Caldas partiu do seguinte momento. Chegou uma hora que eu já estava com o meu mercado de Andradas e não conseguia aumentar mais ali. Então eu tinha que estar ali ou eu tinha que começar a vender para a região. Aí a gente já fazia umas cidades vizinhas lá e não fazia Poços ainda. Aí como eu tinha um amigo lá, que ele morava aqui em Poços já há um certo tempo, ele tinha uma loja aí e ele tinha um tempo vago. Ele falou: Fernando, você não quer que eu vou começar a vender concreto para você ir em Poços? Falei: vamos experimentar, né? Até ele trabalha comigo até hoje, é o José Basso, né? E ele começou a correr de obra em obra e oferecendo o produto, entendeu? E aí a gente foi criando um mercado, foi aumentando o mercado, graças a Deus foi dando certo. E aí a gente, a partir desse momento que a gente já estava com o mercado consolidado aqui, a gente teve a ideia de vir para cá, instalar aqui, para poder aumentar a produção, reduzir custo, ter um preço compatível com a concorrência, para você poder estar trabalhando aqui. Quando você passou desse segmento aí de simplesmente fornecer o material e teve a ideia então de montar a usina, foi para São Paulo, visitou as feiras, se inteirou de como o negócio funcionava, né? Levantou as informações, aí decidiu por montar a primeira. Qual que foram as maiores dificuldades que você encontrou no início, trabalhando com esse concreto já preparado na usina? A dificuldade de todo, que eu acho, de toda a firma hoje, é você montar uma equipe, porque hoje você depende 100% da tua equipe, porque o cartão de visita da tua empresa é o pessoal que trabalha com você, né? Então você tem que ter uma equipe boa para você poder estar atuando no mercado, né? E na questão dessa firma, eu nunca tinha mexido com concreto, né? Então era um negócio tudo novo para mim. Lógico que a gente conhecia um pouco do ramo, porque a gente estava na construção, né? Então era um negócio novo para mim. Então o desafio maior foi a me inteirar do assunto e conseguir montar uma equipe capaz de fazer aquele negócio funcionar, né? E essa equipe sua hoje ela é composta por quantas pessoas? Hoje a gente tem trabalhos diretos, 40 funcionários. A gente tem em Andradas 30 e aqui em Poços a gente está com 10. Aí depois a gente tem a outra parte de serviço terceirizado, que é a parte assim de engenheiro ambiental, técnico de segurança. Aí a gente tem engenheiro civil que trabalha com a gente direto e tem outros terceirizados também, entendeu? Depende de licenças, né? Principalmente essa parte de terraplanagem, né? Isso, você depende de ter um pessoal técnico para estar dando um aval para você estar executando o serviço, né? E você tem um sócio que é seu irmão, né? Aí vocês estão basicamente assim, mais fortes agora no segmento do concreto preparado e também na linha da terraplanagem. Aí vocês dividem isso, você cuida mais da parte da usina, ele cuida da terraplanagem ou vice-versa? Como é que vocês dividem as tarefas aí para tocar esses dois negócios? Na verdade eu que estou aqui falando, mas na verdade é o seguinte, tudo da gente começou entre nós dois lá, eu e meu irmão Renato, sabe? Então ele é meu braço direito e eu sou o braço direito dele, né? Então a gente é o seguinte, no começo a gente trabalhava junto exclusivamente, quando era só na parte de material e terraplanagem. Eu ficava mais com a parte administrativa e ele ficava mais com as partes de obras. Aí depois que a gente começou com concreto,
Ele ficou tomando conta da parte da Comercial Ouro Verde, que é a firma da gente chama na parte de terraplanagem, e eu passei a tomar conta da Oromix. Logicamente que a gente está junto o dia todo, conversando, então a gente trabalha em equipe junto, mas cada um está num segmento, ele fica numa parte e eu fico na outra parte. Acaba sendo interligado, né? Na verdade, na construção civil você acaba tendo todas essas etapas, né? A etapa do material, a etapa do preparo do solo para a construção e, no seu caso, aí acaba concluindo com a venda do concreto, né? Isso. Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.